Meu nome é André Luiz Rodrigo, do Prado Nórcia. Eu sou juiz de direito, atualmente numa vara criminal, no Fórum Criminal Central de São Paulo. Eu me formei em 1989, mas eu entrei muito pequeno, eu entrei no Jardim 1, não só eu, meus 3 irmãos, todos fizeram Companhia de Maria a vida inteira, né? Eu conheci o Compa desde que eu me conheço por gente, né? Eu morei 44 anos perto do Compa. A importância da escola na educação é fundamental. Assim como a gente não pode achar que é certo transferir a educação para a escola, abrindo mão da nossa responsabilidade como pai, hoje eu tenho 2 filhos, a gente também não pode deixar de reconhecer como é fundamental a importância da educação escolar. Só tenho a agradecer a minha mãe, meu pai, minha mãe com a educação dela e o Companhia de Maria. Então, como nós éramos, eu e meus irmãos, muito pequenos, a nossa história, a nossa infância se confunde com a do Compa. A Companhia de Maria, para mim, sempre foi uma segunda família, ou uma extensão da família. E é muito interessante, como todos os meus irmãos estudavam no Compa, os meus amigos, os irmãos dos meus amigos estudavam no Compa, então realmente era uma família. Sempre foi uma família, uma extensão da minha casa. Só tenho lembranças boas. A minha turma, todo mundo foi bem encaminhado, né? Então a gente precisa mesmo dessa parte técnica, mas é lógico que justamente graças à minha história, eu defendo que a gente precisa de algo a mais, além da parte técnica. Então o ambiente do Companhia de Maria, a proximidade com os professores, com os pais, com os alunos, essa tornava pessoal a educação. Eu levo do Compa, além de toda a educação, como eu disse, a parte técnica que é importante, boas lembranças. O caráter se forma com o tempo, com a educação, né? Eu cheguei por ter tido apoio da minha família, de um colégio sólido, né? Um colégio que tem por base a educação técnica somada à educação religiosa, à educação próxima do aluno. Então, a Companhia de Maria proporcionou isso para mim, para meus irmãos, para meus amigos. Eu tenho contato com meus amigos de infância, do pré até hoje. E eu acho que isso que importa na vida de alguém, né? A família, a amizade, as amizades, a família e uma base sólida de caráter. É isso que faz a diferença na vida de alguém. O destino me fez ir para humanas. Sempre fui extrovertido. Na minha época a gente tinha uma tradicional gincana, que eu tenho boas lembranças também, em 1989. Aliás, a minha equipe, a gente ganhou esse campeonato, né, de gincana do nosso colégio. Os professores, quando são bons, marcam a gente, né? Eu tive a honra de trazer o meu primeiro romance para a professora Verinha, que foi muito marcante, foi minha professora de português, né, fantástica, e trouxe em mãos para ela. Então isso demonstra o carinho que a gente tem pela educação que a gente teve, né? Mas aprendi em casa que o respeito pelo professor era inegociável. Então, na minha casa é isso que eu ouvia, o professor é um ser sagrado. Na época, 3º ano do primário, eu fui para a sala da professora Márcia, e eu nunca mais esqueci isso, que ela consertava a letra dos alunos. E eu não lembro, eu tenho lembrança muito vaga, mas até hoje minha letra é elogiada, por ser canhoto, eu tenho uma letra boa, né? Eu fui delegado, sou juiz, mas fui delegado de polícia há 12 anos. E com a minha experiência na polícia e depois na magistratura, eu fui amadurecendo a ideia e escrevi um pequeno romance policial que trata da história de um delegado e o leitor acompanha a carreira desse delegado, com todas as dificuldades pelas delegacias de São Paulo. E já estou escrevendo a continuação, quer dizer, então é uma realização pessoal que vem da minha carreira, né? Da minha carreira no direito. E
tive a honra de trazer a professora Vera, que quando eu era o moleque do fundão bagunceiro, me inscreveu em um concurso de redação. E a Verinha, na época, me disse, olha, me contaram que a sua redação foi uma das melhores. Como não agradecer uma professora dessa, não? Hoje, que eu publico um livro que está fazendo sucesso, eu tenho muito carinho mesmo pelo colégio, né? Se confunde com a minha história, com a história da minha família, com a formação minha, dos meus irmãos, dos meus amigos, que são amigos até hoje. É uma vida inteira, né? É uma formação inteira. E uma sociedade não é nada sem o professor. Sem o professor, ele vem antes de tudo. O que falta no nosso Brasil é valorizar de todas as formas o professor, né? Todas as formas, reconhecer a importância que sem o professor a gente não tem nada. Sem o respeito, e o respeito somado à admiração, de saber que são eles, os professores, que constroem a nossa sociedade. Sem eles não temos nada. Isso é fundamental. Então, se você não tem o alicerce, a estrutura cai. A gente leva isso para o resto da vida.